Boa tarde, pessoal do blog. Dessa vez, ao invés de um post escrito, eu resolvi fazer um vídeo para compartilhar com vocês uma percepção que eu tive assim muito interessante, uma experiência bacana que eu venho vivendo nessas últimas semanas. Antes de eu contar o que eu venho vivendo, eu vou contar um pouquinho de história para vocês entenderem o que eu quero dizer e onde eu quero chegar com esse vídeo de hoje. Em 2008 eu comecei a trabalhar na Microsoft no Brasil mesmo. Trabalhava como engenheiro de software no time de Windows, Internet Explorer, e foi muito interessante para mim que é a primeira vez que eu trabalhava em uma empresa multinacional. Isso foi muito legal porque eu tive contato com uma cultura diferente, no caso uma empresa americana, uma cultura muito forte de software e uma cultura de trabalho e de relacionamento muito diferente do que eu estava acostumado trabalhando em empresa brasileira. Isso é o que eu recomendo se vocês tiverem oportunidade de trabalhar em uma empresa multinacional e se já trabalharem, aproveite essa experiência porque é muito interessante. No meu caso especificamente, a empresa americana é muito legal, métodos muito eficientes de trabalho assim, são bem interessantes. Mas o que aconteceu é que de 2009 para cá, conhecendo um pouco dessa cultura, eu comecei a me interessar muito pelos Estados Unidos. Eu queria viajar, começou a despertar uma vontade de conhecer a própria sede da Microsoft, que eu já tinha descoberto que era muito grande, mas também as cidades, a maneira como o povo vive, e isso despertou muito a minha curiosidade. Até a minha dedicação em relação ao idioma aumentou por causa dessa experiência. E quando eu comecei a ter essa vontade, esse interesse maior pelos Estados Unidos, pela cultura do povo americano, eu comecei a querer viajar. Comecei a dar um jeito, sempre que a gente tem um objetivo, a gente começa a tentar descobrir uma maneira de atingir esse objetivo. E no caso era viajar e para conhecer isso de perto, para viver um pouco dessa experiência e entender como que era que tudo aquilo acontecia. Como que era a vida daquele povo diferente, que é bem interessante, diferente dos brasileiros, de maneira geral. Só que o que acontecia? Eu poderia viajar ao trabalho, que era a maneira mais fácil. Eu não tinha dinheiro sobrando para fazer uma viagem, ficar um tempo. Então eu estava dependente ali da situação do trabalho. E sempre tinha evento nos Estados Unidos para eu poder vir, que eu poderia vir pelos cargos que eu ocupei. Mas nunca dava certo. Nunca dava certo, o evento era cancelado, ou tinha as inscrições encerradas, ou a gente precisava fornecer as vagas de funcionários para clientes, o que é totalmente compreensível e muito bom para o negócio, claro. Às vezes eu precisava fazer reunião, não podia viajar, então outra pessoa que tinha aqui no meu lugar, sei que em 3 anos e meio eu nunca consegui viajar. Por um motivo ou outro, sempre não deu certo. E aquela vontade não desapareceu, ela sempre estava por aqui. E o mais legal é que depois que eu comecei a empreender, as coisas mudaram, as coisas ficaram um pouco diferentes e isso foi muito legal, porque estou falando com vocês aqui, são um pouco mais de 5 horas da tarde em Seattle, uma cidade fria. Tá fazendo um friozinho aqui, mas depois de muito tempo eu consegui realizar aquele sonho, que era aquela vontade que eu tinha de vir conhecer os Estados Unidos e ver como que era. A moral da história é que empreender pode levar a gente em lugares que a gente sempre quis chegar, mas nunca conseguiu. Então se você tem algo que você quer fazer bastante, que independente do que seja, pode ser viagem, pode ser qualquer coisa, e você não é empreendedor, mas está pensando em empreender, pense que isso pode te ajudar. No meu caso, o fato de passar esse primeiro ano empreendendo fez com que eu me dedicasse demais, aprendesse muito, crescesse bastante, começasse a ter uma renda diferente de que eu tinha antes e ainda conseguisse viajar. Eu que faço o meu tempo, a minha agenda, eu controlo os meus compromissos, então eu posso sim me organizar e fazer uma viagem como essa. O valor dela não é mais uma barreira, o tempo não é uma barreira, eu simplesmente preciso decidir quando eu quero fazer e o que eu quero fazer. Então isso é muito legal. Isso é algo que não tem preço, e
E eu venho admirando muito essa possibilidade de poder sempre estar no controle da minha vida. Eu não fico dependendo de ninguém. A não ser que eu tenha um compromisso extremamente importante que não possa ser adiado, ninguém possa me representar, eu vou ter que segurar um pouco, mas é questão de tempo. Não é um limitador muito forte. Eu estou lendo um livro, né, nessa viagem eu ganhei um livro para ler, que se chama A Lei do Sucesso. Ele é um livro interessante, do Napoleão Hill, e que é um estudo de 20 anos que ele fez sobre pessoas muito bem-sucedidas nos Estados Unidos, né, por coincidência nos Estados Unidos. E essa versão do livro aqui, ela resume os conceitos que ele aprendeu com as pessoas bem-sucedidas, com Henry Ford, outras personalidades americanas, de como você obter sucesso. E o primeiro princípio dele é que você tem que ter um propósito. Depois que você tem um propósito muito forte, né, para você ter sucesso, você precisa traçar um plano para chegar, para concluir aquele seu propósito, para atingir todas as metas que você estabeleceu. E empreender realmente ajuda muito, porque ele te força. Se vocês lerem esse livro, ele tem muitos conceitos e é bem um perfil de empreendedor. Você tem que fazer a diferença na sua própria vida, depois fazer a diferença na vida dos outros, né? Ter as pessoas com você. Isso te dá um controle muito diferente do que a gente costuma ter quando a gente está trabalhando numa empresa tradicional e que a gente não é empreendedor e não está com as rédeas totais do destino na mão. Então a ideia é essa. Acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu gostaria, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que estou muito feliz por estar empreendendo. Vejo que agora eu consigo chegar a lugares que antes eu estava com dificuldade de chegar. Então só por isso já vale bastante a pena, né? Sem contar todos os outros benefícios que a gente consegue atingir tendo esse estilo de vida, né? Desafiador, mas que dá muitas recompensas. Espero que vocês aproveitem, né? Tem aí uma olhada na Space Needle, que é um cartão postal aqui de Seattle, no estado de Washington, cidade bem ao lado da sede da Microsoft. Com certeza vale a pena a visita, vale a pena a viagem, né? Se precisarem de dica, falem comigo. Valeu!